Muito bem, futuros e futuras servidores e servidoras da nossa Defensoria Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos iniciar agora o estudo do conteúdo institucional da Defensoria Pública, começando falando sobre a Defensoria Pública na Constituição Federal e depois as normas que regem ela na Constituição aqui do Estado do Rio Grande do Sul, um dos tópicos então de legislação institucional previstos aí no edital do nosso concurso. Vamos lá então, pessoal, começamos com o artigo 134, acompanha no material complementar que nós disponibilizamos aqui no curso, tá? Porque nele, além dos artigos da Constituição, tem alguns quadros que vão ajudar no nosso entendimento e na nossa memorização. Então, pessoal, a Defensoria Pública, ela é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Essas duas informações a gente extrai da primeira parte do artigo 134. Ela está permanentemente ali funcionando, então, para atender aqueles que não podem pagar um advogado. Porque o cidadão, para ter uma justiça, ele tem que estar assistido de advogado. E se ele não tem condição de pagar um advogado, o Estado vai fornecer um advogado para este necessitado. Esta é uma das funções da Defensoria Pública e por isso mesmo que ela é uma instituição permanente. Ela está sempre funcionando ao lado do Poder Judiciário para garantir os direitos, inclusive desses que não podem pagar um advogado. Ela é, por isso mesmo, essencial à função jurisdicional do Estado, porque ela garante que todos tenham um advogado, então, quando estiverem em juízo. As incumbências dela vêm logo a seguir no artigo 134, e nós já temos também esquematizados no quadro. Orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa aos necessitados. Essa talvez a que ela acaba atuando com mais frequência, com maior intensidade. E aí, qual é o alcance dessa defesa dos necessitados? Pessoal, ele é o mais amplo possível, porque a Defensoria Pública ela vai atuar em defesa dos necessitados judicial ou extrajudicialmente, que significa em juízo, em ações judiciais, ou até mesmo fora de juízo, porque muitas vezes em situações que não são ações judiciais propriamente ditas, nós temos dúvidas, nós precisamos da assistência de um advogado, e aí a Defensoria Pública estará lá para atuar em juízo ou extrajudicialmente. Ela vai defender tanto direitos individuais como direitos coletivos, e aqui nós temos uma grande distinção entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, porque quando nós falamos em direitos difusos, direitos coletivos, direitos transindividuais, a gente vai ter a defesa do cidadão também por parte do Ministério Público. Agora, quando se trata de um direito meramente individual ou de um grupo restrito, que ainda é um direito coletivo, mas restrito, o Ministério Público não vai atuar. E quem vai defender, se for o caso, este necessitado, vai ser a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública ela tem a atribuição de defender direitos individuais e coletivos destes necessitados. E esta defesa vai se dar de forma integral e gratuita. Então, essas as informações sobre o caput do artigo 134 da Constituição Federal, que nós já esquematizamos ali naqueles 3 quadros, então, que nos trazem o resumo das informações importantes. Na hora da prova, a banca vai tentar alterar este conceito, especialmente dizendo, por exemplo, que ela atua só em juízo e não atua extrajudicialmente. Não, a Defensoria Pública atua tanto judicial como extrajudicialmente. Tanto direitos individuais quanto direitos coletivos. Também a banca pode dizer que a Defensoria não atua em direitos coletivos ou não atua em direitos individuais. E aí está errado. Tanto individuais quanto coletivos, tá? Maravilha. O que mais nós temos? O parágrafo 1º, ele nos traz mais algumas informações que nós também já resumimos no quadro. Primeiro vai falar sobre o provimento. Como é que se dá o provimento dos cargos da Defensoria Pública? Mediante concurso público de provas e títulos. Quando fala aqui nos cargos de carreira, a Constituição está se referindo ao cargo de defensor público, tá? Não está se referindo aos cargos do nosso concurso. Os cargos do nosso concurso, nós temos a lei específica que trata sobre eles, tá? Quando ela fala em carreira, em cargos de carreira, está falando da carreira de defensor público. Na Defensoria do Estado nós teremos, então, diversos defensores
públicos do Estado, tá? Então, como é que é o provimento do cargo de defensor? É um concurso público que tem provas e também títulos, não só de provas, provas e títulos, tá? E aí traz nesse parágrafo primeiro uma garantia e uma vedação para este que vier a ocupar o cargo de defensor público. E a garantia que ele tem é da inamovibilidade. E a vedação é o exercício da advocacia fora das atribuições. Quem assume o cargo de defensor público no Estado vai atuar como advogado, sim, mas somente em defesa dos necessitados, somente em atribuições institucionais da defensoria. Este defensor público do Estado, ele não pode pegar ações por fora, ele não pode atuar como advogado privado fora da defensoria. Ele se dedica, então, exclusivamente à advocacia dos necessitados, tá? Maravilha. E o parágrafo 2º nos traz, então, que a essas defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e também iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pessoal, nesse aspecto, a Defensoria foi colocada da mesma forma que o Ministério Público, tá? Porque ela vai ter esta autonomia também administrativa, iniciativa da sua própria proposta orçamentária também, tá? Maravilha. O parágrafo 3º aqui desse dispositivo nos traz que essa regra vale também para as defensorias públicas da União e do Distrito Federal, porque o parágrafo 2º falava em defensorias públicas estaduais, né? Mas essa mesma regra de autonomia também vale para a DPU, que é a Defensoria Pública da União, e também para a Defensoria Pública lá do Distrito Federal. Tranquilo. O parágrafo 4º nos traz os 3 princípios institucionais da Defensoria Pública. E para quem já estudou em outros concursos, pessoal, são os mesmos 3 princípios institucionais do Ministério Público. São eles a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Esses 3 princípios, então, que também podem ser cobrados na sua prova. Quais são os princípios institucionais da Defensoria Pública? Que são esses 3: unidade, indivisibilidade e independência funcional. E o artigo 135 nos traz a forma de remuneração do defensor público. Os defensores públicos são remunerados por subsídio, que é o mesmo que se aplica para magistrados, por exemplo, que o subsídio é aquela parcela única, que não admite outros penduricalhos, outros acréscimos. Diferentemente dos servidores, que os servidores eles têm um vencimento básico e aí pode ter algumas gratificações que, somando tudo, compõem a remuneração do servidor. No caso dos defensores públicos, nós teremos remuneração por subsídio. Para os servidores aqui da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos vencimento e remuneração normalmente, tá? Muito bem. Isso tudo é a Constituição Federal, é a Defensoria Pública na Constituição Federal. Vejam que o conteúdo aqui institucional, ele é bem curto na Constituição Federal. Poucas informações aqui, então, para a gente destacar. E na Defensoria Pública e na Constituição Estadual, a Defensoria Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, também tem algumas regras um pouco mais específicas, mas também não é nada muito extenso, que nós já vamos ver agora. Seguindo o nosso material, então, nós temos aí a Defensoria Pública na Constituição Estadual aqui do Rio Grande do Sul, temos aí o artigo 120. A Defensoria Pública, ela é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo, então, a Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma lá do artigo 5º da Constituição Federal, estendendo-se os seus serviços por todas as comarcas do Estado, de acordo com necessidades e forma prescrita em lei complementar estadual. Então, junto a todas as comarcas judiciais aqui do Rio Grande do Sul, nós teremos defensores públicos atuando, tá? Então, aqui no concurso é possível que vocês venham a ser lotados em Porto Alegre, onde tem a sede da Defensoria, ou também pelo interior do Estado, pelas diversas comarcas, conforme a necessidade da instituição, né? Conforme ela precise de técnicos analistas ou de defensores públicos nessas diversas localidades. O parágrafo 1º, ele fala sobre o defensor público geral. O chefe da DPE aqui no Estado, ele é o defensor
público geral, tá? Para ser defensor público geral, para ser o chefe da DPE aqui no estado, é necessário ser integrante das classes especial e final da carreira de defensor. Então, a primeira informação, é um cara de carreira, que nem no Ministério Público nós temos o chefe, né, que é eleito em lista tríplice pelos próprios membros e nomeado pelo governador. Nós temos a mesma regra para a defensoria. Então, o chefe de defensoria, ele é um defensor público geral, que é um defensor de carreira que está já na classe especial ou na classe final de carreira. Ele é indicado em lista tríplice pelos seus próprios colegas. Os defensores, então, elegem 3 nomes por voto obrigatório e secreto. Aí esses 3 nomes vão lá para a mesa do governador, e o governador do estado nomeia um deles para o mandato. O mandato que é de 2 anos e é permitida uma recondução. A banca vai tentar te enganar dizendo que é vedada a recondução. Não, não é vedada. É possível, mas somente uma recondução, tá? Então este camarada que foi eleito em lista tríplice, se ele vier a ser eleito novamente, o governador pode reconduzir ele uma única vez. Maravilha! E qual é o prazo que tem o governador para escolher um desses 3 nomes? O prazo que ele tem é de 15 dias. Então tem os 3 nomes mais votados, vão lá para o gabinete do governador, ele tem 15 dias para escolher um deles e nomear. Se o governador não nomear nenhum deles dentro desses 15 dias, aí o mais votado automaticamente se torna o defensor público geral. Existe uma praxe aqui no estado, tanto no Ministério Público como na Defensoria, a praxe de nomear sempre o que for mais votado. Tem alguns governadores que não seguiram esta regra, mas a maioria costuma respeitar a vontade do órgão. Então, geralmente, o mais votado acaba sendo o chefe da instituição. Muito embora isso seja livre por parte do governador. O governador pode escolher o mais votado, o segundo ou o terceiro. Liberdade dele. Se ele não escolhe ninguém no prazo de 15 dias, aí o mais votado fica como defensor público geral. Tranquilo. O parágrafo 3º, ele fala sobre a destituição desse defensor público geral. E aí a destituição dele pode se dar por maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Então não é tão fácil destituir. Para destituir o defensor público geral, isso vai ter que ser levado à Assembleia e somente com maioria absoluta dos deputados que pode ser destituído este defensor que lá foi colocado como defensor público geral, tá? Este processo todo que está previsto na legislação institucional aqui da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Conteúdo que a gente vai estudar mais adiante com mais detalhes, tá? O defensor público geral do Estado, ele vai ter que comparecer anualmente à Assembleia Legislativa para relatar em sessão pública as atividades e necessidades da Defensoria Pública. E aí nós temos também os princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Aí os 3 princípios, então, institucionais da Defensoria Pública. O artigo 121 são os mesmos, né, da Constituição Federal. O artigo 121 nos traz ainda que uma lei complementar, é uma das leis que a gente vai estudar aqui no curso também, vai organizar a Defensoria Pública do Estado, dispondo sobre sua competência, estrutura e funcionamento, bem como sobre a carreira dos seus membros, observando as normas previstas na legislação federal e na Constituição aqui do Estado. O parágrafo 1º nos traz que a Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, administrativa e orçamentária, da mesma forma que estava lá na Constituição Federal, e aí cabe à Defensoria Pública, na forma prevista na lei complementar, praticar os seus atos próprios de gestão, a gestão mesmo interna dela, contratação de serviços, né, aquisição de materiais para prestar o serviço, tudo mais, atos de decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e dos serviços auxiliares. Então a carreira, que são os defensores, e os serviços auxiliares, que são os técnicos e analistas, né, organizados em quadros próprios. Também propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, bem como fixação dos seus vencimentos. Então, para que seja, por exemplo, concedido um aumento para os servidores da Defensoria Pública, a Defensoria vai encaminhar uma proposta de projeto de lei para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia votando e aprovando, aí pode ocorrer esta alteração. Também, a Defensoria Pública tem a competência para
prover os cargos iniciais da carreira, ou seja, os cargos de defensor público, e também dos serviços auxiliares, os cargos de técnico penalista, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Tudo isso, o próprio defensor público geral que vai ser a autoridade que vai praticar estes atos. Também organizar as suas secretarias, núcleos e coordenadorias e também os serviços auxiliares das defensorias públicas. Tudo isso que a gente vai estudar aqui no curso e a gente vai entender melhor o funcionamento, tá? O parágrafo 2º nos traz que o provimento, a aposentadoria e a concessão de vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços auxiliares previstos em lei dar-se-ão por ato do defensor público geral do Estado. Temos ainda no parágrafo 3º que a Defensoria Pública vai elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz limites para a elaboração do orçamento de todos os poderes e também, portanto, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O artigo 122 nos traz que os serviços da Defensoria Pública estender-se-ão por todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades, claro. Funciona em todo o Estado a Defensoria. E o artigo 123 nos traz o que a gente já sabe, que a remuneração dos defensores ela é por subsídio, como a gente já viu no artigo 135 da Constituição Federal. Então aí estão as principais informações sobre a Defensoria Pública na Constituição Federal e na Constituição Estadual. E no próximo vídeo eu retorno para a gente já começar a trabalhar esta legislação institucional da Defensoria Pública. Até logo.